Galera, seguinte, vamos falar hoje de como que tá a situação do XRP, pois hoje no dia 4 de abril o XRP deu uma leve subida aí depois de 2 dias aí consecutivos de grandes quedas, principalmente depois do anúncio das tarifas do Donald Trump. Então vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, então assiste o vídeo até o final. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no XRP 24 horas, seu canal 100% focado em XRP. Antes da gente continuar com o vídeo, obviamente não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer o vídeo. Além disso, é muito importante que vocês ativem o sininho para não perder quando a gente soltar novos vídeos aqui no canal. Como vocês estão percebendo, né, galera, os últimos dias estão, na verdade, assim, bem parados em relação às notícias, porque, na verdade, a grande notícia ainda é a queda do XRP e do mercado cripto que aconteceu depois aí das tarifas do Trump, né? Isso aconteceu no dia 2 de abril e aí, no próprio 2 de abril, o mercado cripto respondeu praticamente de imediato e caiu bastante. E no dia 3 de abril, né, no caso ontem, o mercado cripto caiu ainda mais, né? A situação estava bem difícil, então a gente basicamente não teve notícia. E ainda assim, no dia 4 de abril, hoje a gente não tá com muitas notícias em relação ao XRP e ao mercado cripto, né? O mercado tá meio parado. Tá todo mundo, na verdade, esperando aqui o dia 5 amanhã, onde a gente vai ter novidades em relação aí à participação dos Estados Unidos no mundo cripto. Mas enquanto isso ainda não acontece, parece que o mercado cripto está, de uma certa forma, se recuperando. Ainda assim, estão em viés de baixa, mas nas últimas 24 horas o mercado cripto cresceu, né? Por exemplo, se a gente for pegar aqui o Bitcoin, galera, olha só isso. O Bitcoin cresceu 2,49% aí nas últimas 24 horas. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que onde está o meu mouse, né? Daqui, ó, que estava quase 88 para aqui, onde estava 81. E aí depois aqui, ó, foi justamente as quedas depois do Trump. Só que aí justamente o Bitcoin já está crescendo. E aí isso a gente vê o cenário do Bitcoin, óbvio. E se a gente for analisar o cenário do XRP, a gente pode ver, por exemplo, aí um caso semelhante. Então a gente vê, por exemplo, que o XRP estava lutando, né, para recuperar os seus 2.2, né? Ele até tinha chegado em alguns momentos no 2.2. E aí justamente nessa queda aqui, ó, essa queda vertiginosa foi quando o Trump anunciou as tarifas. Então o XRP caiu bastante nesse momento e no outro dia chegou até mesmo a perder o patamar dos $2. Mas o XRP vem crescendo novamente, são aí 2.12, ele chegou agora há pouco a quase 2,15, ainda assim, obviamente, é um cenário de baixa quando a gente analisa, por exemplo, o último mês, quando a gente analisa os últimos patamares que o XRP tinha encontrado no momento, mas a gente já consegue ver uma recuperação. Até porque eu falei, por exemplo, lá no meu outro canal, se você ainda não me segue, é só me seguir lá no Central da Cripto. Eu falei que eu acho que com essas crises, né, financeiras, principalmente no mercado tradicional, muitas pessoas vão começar a olhar mais atentamente para o mundo cripto. Em especial o Bitcoin, obviamente, porque é a maior criptomoeda do mundo, mas eu acho que também outras criptomoedas como o XRP podem acabar se valendo disso. Então o mercado tradicional pode ver assim as bolsas de valores derreterem, pode ver a inflação aumentando, essas coisas, e acabar vendo no mercado cripto uma possibilidade de se salvar nisso. Então eu não sei se isso de fato está acontecendo no XRP, mas eu percebo esse movimento aqui no Bitcoin e de qualquer forma em relação ao XRP a gente já vê aí um pequeno crescimento. E como eu sempre aviso para vocês, uma data para a gente ficar de olho é justamente amanhã, dia 5 de abril, gente. Porque a gente vai ter a revelação dos Estados Unidos de suas participações de cripto. E se os Estados Unidos falarem alguma coisa de XRP, por exemplo, a gente pode ter um aumento aí no valor de XRP. A gente sabe que eles vão acabar falando de Bitcoin, então é muito provável que o Bitcoin de qualquer forma tenha um aumento de preço amanhã, mas fica nessa expectativa também para o XRP. Óbvio que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, você faz aquilo que você
bem entender, só tô dando aqui as minhas opiniões. E aí, teve uma notícia aqui no dia 2 de abril que eu acabei deixando passar, né? Até porque 2 de abril foi o dia aí que tava todo mundo falando sobre o Trump e tudo mais, que é o seguinte, ó, XRP bate Bitcoin e Ethereum na Coreia do Sul. Olha só, o influenciador Brett Crypto, um conhecido influenciador de criptomoedas, destacou a posição dominante do XRP na Upbit, que é a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul. Basicamente o XRP ele acaba liderando, né, as negociações nessa exchange com 22%, né? Vamos arredondar aqui para 22% do volume total de negociação. Então a gente vê, cara, que o XRP isso aqui é uma notícia bastante positiva aqui, porque mostra justamente esse avanço do XRP na Coreia do Sul. Inclusive, recentemente eu até trouxe um vídeo que é esse aqui, né? Pouca gente assistiu, que é o XRP crescendo bastante na Coreia do Sul, que eu mostro como o XRP tá crescendo na Coreia, onde o aumento institucional e o aumento do uso prático do XRP está aumentando, porque essa é uma das grandes questões do XRP que a gente sempre fala aqui no canal, né, galera? O XRP ele precisa ter uma grande adoção de bancos, de pessoas utilizando o XRP no mundo real, para que a gente tenha de fato um aumento de preço do XRP. Até porque o XRP tem uma quantidade de supply muito grande, são 100 bilhões de supply. Então é por isso que é muito importante a gente ter isso, e essas notícias são sempre interessantes. Então a gente vê o XRP, óbvio, isso aqui é apenas em uma exchange, tá certo que é a maior exchange da Coreia do Sul, mas ainda assim é uma exchange, e além do mais é só a Coreia do Sul, né? A gente não tá falando aqui, por exemplo, de Japão, de Estados Unidos, Europa, mas de qualquer forma já é uma notícia interessante. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Foi mais rapidinho aqui, só para eu mostrar para vocês aqui como o XRP deu essa leve subida aí. Vamos, claro, torcer para que o XRP continue crescendo e todos os olhos vão estar aqui observando o que é que a gente vai ter de novidade amanhã lá na Casa Branca em relação à participação dos Estados Unidos no mercado de cripto, e pode ser que a gente tenha assim notícias positivas em relação ao XRP. Mas de qualquer forma, pelo menos hoje aqui, 4 de abril, a situação já está bem melhor comparado ao dia 2 e ao dia 3. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Mais uma vez eu queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual que foi a sua opinião de vocês sobre isso, sobre esse aumento aí do XRP e tudo mais. E claro, falar aqueles mesmos avisos para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like. Vou estar deixando aparecendo agora aí em tela o vídeo que eu tô falando aí do dia 5 de abril, e ativa mais uma vez os sininhos, porque pode ser que a gente tenha notícias muito positivas amanhã. Muito obrigado, até a próxima e tchau!